Eu vou começar falando o porquê dessa mensagem, vou fazer igual o irmão Luiz Fernando faz lá nas nossas reuniões de oração antes do culto. Essa semana, eu comecei a observar que algumas pessoas pegavam o telefone para desmerecer não só o nosso evento de mulheres, mulher, você tem valor, como para dizer para mim, você não tem que pregar com o seu marido lá na frente. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, é o Senhor que está me falando isso ou é o inimigo? Porque se for o inimigo, ele vai ter que sair. Mas se for o Senhor, eu não sou louca de competir, não é? Aí eu fui buscar na palavra, e é a palavra que eu vou falar hoje. Mas algo me chamou a atenção, 4 situações que aconteceram essa semana, desmerecendo não só a minha maneira de falar na igreja, o fato também de falar, e também o nosso evento. Falei, Deus, estou me sentindo desvalorizada. Aí veio na minha mente, o Espírito Santo me lembrou, qual é o evento que vocês vão fazer mesmo? Mulher, você tem? E para você que não fez a sua inscrição ainda, eu quero te dizer, nós estamos orando e jejuando por você desde abril. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Nós nunca fizemos algum evento nesta igreja, nesta casa, para a gente ganhar algum dinheiro ou para a gente comprar algum carro. Aliás, eu estou muito orgulhosa de ver a igreja toda arrumada desse jeito, que houve um tempo em que nós colocávamos, nós não, né? O pastor Márcio com o pessoal do som, eles colocavam latinha com luz dentro, com um pedaço de celofane para poder fazer de luz. Funcionava. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e a gente tem conseguido te oferecer algo bonito, bem feito. Amém? Quem está sentindo o ar-condicionado gostoso aí? Uma bênção, irmãos. Houve tempo que nós tínhamos ventilador. Houve tempo que nós não tínhamos ventilador. Então, por que eu estou falando tudo isso? Quando nós caminhamos com o Senhor, nós vamos crescendo em várias áreas da nossa vida. Mas quando eu estava andando com o meu marido lá, quando nós não tínhamos muitas vezes uma mistura para comer, e eu chegava no meu pai e na minha mãe e viemos almoçar. Ai, que bênção, olha quem veio almoçar. Mal sabia meu pai e minha mãe que a gente não tinha dinheiro para comprar a mistura. Mas nós aceitamos o desafio de assumir a igreja. Eu nunca falei para meu marido também, você foi assumir essa igreja, aí você está vendo que só tem 30 pessoas. Como que você vai receber teu salário? E o Senhor foi nos abençoando, comida nunca nos faltou. Graças a Deus. E aí eu comecei a pensar, interessante, quando eu estava andando a pé com o meu marido, porque nós precisamos devolver o carro num período e nós íamos para a igreja a pé, falei, onde estavam essas pessoas para dizer que eu não podia ser parceira do meu marido ou parceira no ministério com ele? Eu falei assim, isso é coisa do diabo. Aí eu comecei a pensar, será que tem mais mulher se sentindo desvalorizada? Porque a Bíblia diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, ele não disse assim, os homens vão, mas é a igreja aí. É a missão da igreja fazer isso. Homem, mulher, todos. E aí eu começo a ver que o inimigo fica incomodado. Como é que eu começo a entender o agir de Deus, que a gente está entrando no inferno? Quando o inimigo começa a ficar nervoso. Então eu quero começar o culto já orando por você, mulher, que talvez essa semana alguém possa ter te lembrado, ou tentado te lembrar, ou tentado fazer você acreditar que você não tem valor. Mas é mentira. Você tem muito valor. No teu trabalho você tem valor. Para Deus você tem valor. Talvez as pessoas não reconheçam ainda quem você é, mas vão reconhecer, no nome de Jesus. Se não reconhecerem o seu valor neste local que você está, é porque talvez muitas vezes a gente está no local errado, ou está falando com a pessoa errada. Então eu quero orar por você, mulher, e eu quero, se você se sentir com coragem, se você não se sentir humilhada ou desmerecida, eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar com você, porque não é possível o inimigo só falar isso para mim essa semana. Eu falei, não, ele deve estar falando isso com mais mulher naquela igreja, como se dizendo, aí ó, você não consegue nem crescer no teu serviço, você nem sabe o que você quer trabalhar, você já tem tanto de idade, não conseguiu nem se casar, você já está com essa idade e não prosperou, e muitas vezes o inimigo está fazendo você, mulher, se sentir mal, desvalorizada. E quero te dizer, estamos no outubro rosa.
para lembrar o quanto você é importante, o quanto você tem que se cuidar. E vamos começar a nos cuidar, começando pelo nosso emocional. Eu quero orar com você, mulher. Coloque-se em pé. Eu vou orar por você no nome de Jesus. Se você tiver vergonha de se colocar em pé, não precisa se colocar. Mas se você estiver passando por uma situação difícil, nós vamos orar assim juntas. Porque a Bíblia diz que quando os dois trabalham, há mais ganho em seu labor. Quando homem e mulher estão juntos, nós ficamos mais fortes. Não permita que o inimigo faça com que você se sinta menos. Esse é o papel dele. Mas não o que Deus preparou para você. Senhor, nesta noite eu coloco em suas mãos essas mulheres que muitas vezes obedeceram ao seu chamado e saíram do seu serviço para cuidar dos seus filhos e fizeram isso com excelência, mas chega nesse período da vida, o inimigo começa a dizer: você não fez nada, você não estudou, você não é nada, você não progrediu, você não prosperou. Deus, eu coloco em suas mãos nesta noite essas mulheres que muitas vezes foram desmerecidas dentro da própria casa ou pelo próprio marido. Eu coloco em suas mãos essas mulheres e eu quero relembrá-las no nome de Jesus, o quanto elas têm valor. Assim como o Senhor me relembrou, o quanto eu tenho valor. Eu quero declarar também, Senhor, no nome de Jesus, que essas mulheres têm valor. Essas mulheres também são filhas de Deus. Essas mulheres também têm a bênção de Abraão sobre as suas vidas. Essas mulheres também foi motivo da sua morte na cruz. E tudo que vier ao contrário, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. E se existe alguma mulher no nosso meio que se sente desvalorizada porque ainda não se casou, como nós acabamos de cantar, oh Deus, quebra todas as cadeias. Quebra todas as correntes nesta hora de mulheres que estão se sentindo desvalorizadas porque não se casaram. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, cuida de cada uma delas. Eu clamo a Ti nesta hora por essas mulheres. E a Sua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justos porque o Seu sangue nos justificou. E nesta noite, se existe alguma mulher que está se sentindo sem valor porque está acima do peso, ou porque não terminou um curso de faculdade, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do inimigo que tem tentado contra essa mulher, porque a sua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, o Senhor amou o mundo, o Senhor amou pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, bebês, adolescentes, o Senhor morreu por seres humanos, e nós somos essas pessoas. Se alguém que está aqui se sente envergonhado por vir à igreja sozinho e não tem família, cuida dessa mulher nesta noite no nome de Jesus. E eu declaro no nome de Jesus que esse evento surpreenderá São José do Rio Preto. O Senhor sabe e conhece os anseios do nosso coração, que sempre foi exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, recuperar vidas e tornar o seu nome conhecido ainda mais. Que sejamos, ó Deus, uma igreja que te honra em todas as nossas atividades. Que sejamos mulheres que não brigam entre si, mas que se unem para se fortalecerem em prol do teu reino. E nós te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós vamos falar nesta noite sobre a liderança. Tudo que acontece na nossa vida, gente, a gente transforma numa pregação. Amém? Sempre para o nome do Senhor ser glorificado. Nós vamos falar da liderança de 4 pessoas. Débora, Jael, Baraque e Sísera. 2 eram generais de guerra e 2 mulheres, uma líder instituída por Deus, pelo povo, reconhecida, e Jael era uma líder não instituída pelo povo, mas por Deus. Débora age antes da guerra começar, Jael age no meio da guerra, com estratégia. Esses 2 se uniram, esses 2 se uniram, Baraque e Débora, para que o povo de Israel fosse abençoado, fosse liberto, fosse deixado de ser escravo. Então, o que o Senhor tem falado conosco hoje? Se una, você homem e mulher, marido e esposa, unam-se
E quando a gente se une com o nosso marido, a gente fica forte, fica uma família forte. Quando eu estava lá atrás, eu não queria que o Márcio fosse pastor, eu queria ser gerente, o Márcio queria ser pastor. Eu falava, gente, para que esse negócio de pastor? O Márcio dando um tiro para um lado, eu dando um tiro para o outro. Minha mãe disse, ó, vocês têm que resolver. Cada um está dando um tiro para um lado. Mas quando a gente se uniu num propósito, e eu entendi que o meu tempo já tinha dado naquela empresa, que eu me uni ao meu marido, pensa, gente, não fui eu que fiz a igreja crescer. Não fui eu que fiz a igreja melhorar financeiramente. Mas existe um mundo que a gente chama de mundo espiritual, que a gente não está enxergando, mas ele existe. E quando a gente caminha em unidade com o nosso marido, que a Bíblia diz que nós somos um, que é para a gente caminhar junto. E a Bíblia diz que quando dois trabalham, há mais ganho em seu labor. Se um cair, né, até existe uma música, o outro ajuda a levantar. Então a nossa unidade dá raiva no inimigo. A nossa unidade fortalece a sua saúde emocional, física, porque a gente se ajuda. Está entendendo? O inimigo, ele quer atrapalhar. E hoje, vou te contar, quando eu fazia o meu trabalho lá na hemodiálise, no HB, mais de 50% das pessoas que faziam o tratamento de hemodiálise eram mulheres. E eu falei, gente, mas as mulheres vão mais para o médico do que para o homem. Por que elas estão fazendo hemodiálise? Porque a maioria era consequência da diabetes. E a diabetes muitas vezes é consequência do emocional. Precisamos cuidar da nossa mente. A gente precisa cuidar da gente. E quero te dizer algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. É muito gostoso mulher, conversar com mulher, tomar café, orar junto, é uma terapia, é uma bênção. Mas isso não anula muitas vezes um trabalho de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque ele tem a medicação para te ajudar, para te abençoar, e ele também tem as intervenções para te ajudar, de tratamento, de posicionamento. Por isso, mulheres, se cuidem, nós estamos no mês de outubro, mês rosa, se cuide, no nome de Jesus. Porque se tem um que está muito interessado que você adoeça, é o inimigo, porque ele sabe da força de uma mulher. Ele sabe quando uma mulher quer, que ela consegue. Meu pai, eu tenho certeza que Deus queria que eu falasse sobre isso, gente. Meu pai foi na minha casa e disse, quando a gente mudou para São José do Rio Preto, há quantos anos, pai? 32 anos. Há 32 anos. As coisas não estavam dando certo. Quem que se levantou? Minha mãe. Ela disse assim, olha, nós viemos aqui. E aqui nós vamos vencer. Tudo dando errado. Meu pai sem emprego. O inimigo entrou na nossa casa. Vocês já sabem da história. Tudo dando errado. Mas minha mãe ficou, falou, nós vamos ficar. E nós vamos vencer. A força que uma mulher tem. E eu sei que é a força que você tem. E olha só. Abra sua Bíblia comigo. Em Êxodo 8:13. Êxodo 8:13, nós vamos ler juntos o que uma mulher fez, como Moisés fez. Mas antes eu quero te dizer uma coisa muito importante. Quando a gente lê, a mulher não pode falar nada. Gente, as mulheres levaram a notícia mais importante dessa terra para o povo, para os discípulos. Qual foi a maior notícia da terra para a humanidade? Jesus Cristo ressuscitou. Jesus chega dando voz para as mulheres. Jesus chega mudando paradigmas que antes não podia. E não acreditaram nas mulheres e foram lá ver e de fato o túmulo estava vazio. Glória a Deus por este túmulo que está vazio. Nós vamos falar de Débora. Quero começar primeiro falando dessa mulher. O nome dessa mulher significa, antes de eu ler Êxodo, presta atenção. O nome dessa mulher significa abelha. Se você pegar uma abelha, gente, ela tem 1001 utilidades o que ela produz. Mel. E qual mulher que não faz várias coisas juntas? E muito bem feito. E os homens gostam muito disso. Porque é bênção para eles. Amém? Essa mulher era notável, era de uma
postura notável. Por quê? Porque essa mulher, num período em que mulheres não eram contadas, presta atenção. E muitas das mulheres da Bíblia estavam com seus nomes, estava com anônimo o seu nome. Num tempo em que mulher, o seu nome, ela não era contada, num tempo em que havia guerra, Deus levanta Débora para ser uma estrategista de guerra. Deus levanta essa mulher, e essa mulher, a Bíblia diz, gente, eu acho fantástico, essa mulher, ela começa a trazer o juízo, a sentença para o povo de Israel. Tinha briga entre o povo de Israel, tinha coisa errada, eles iam até Débora, que estava assentada. A gente aprende muito com essa frase. Por quê? Faça a obra com o que você tem. Levante-se. Essa mulher tinha uma sala de terapia ou vamos pensar aqui, psicologia, debaixo de uma árvore, de uma palmeira. E ela trazia o juízo para o povo de Israel. A Bíblia começa falando dela, Débora, não fala que ela era outras coisas importantes, começa falando assim, Débora, profetiza, casada com Lapidote, julgava Israel. O que eu aprendo com isso? Mulher era assim com Deus. Não é qualquer um que profetiza, não. Casada com Lapidote, Deus não vai contra aquilo que ele mesmo falou. Provavelmente essa mulher se dava bem com o marido dela. Por quê? Porque Deus não vai contra. Se ele mandou eu respeitar meu marido, essa mulher provavelmente, gente, respeitava o marido. Mulher de Lapidote. Aí, vírgula, julgava Israel. Mulher andava com Deus, tinha família e depois, em terceiro lugar, vinha o ministério. Está em terceiro lugar o ministério? Tá, mas existe o ministério. Deus não dá dom para as pessoas à toa. Deus não dá o dom de profetizar e de julgar Israel à toa. Não é para ela ficar na casa dela. Ontem nós tivemos um trabalho fantástico aqui na igreja. Você que não veio, você infelizmente perdeu. Foi uma bênção. Vamos voltar aqui. E aí, Deus capacita essa mulher. Essa mulher, gente, vamos parar para pensar, quer ver? Vamos pensar numa cena. Essa mulher sentada debaixo de uma árvore da palmeira, ela julgava Israel. Como que deve ser o julgamento? Vamos pensar junto? Duas pessoas brigaram. Débora, o negócio é o seguinte, pegou minha galinha, não era para pegar, a galinha estava no meu território, por isso que eu peguei. Aí essa mulher vai trazer a sentença. O que ela fazia? O negócio é o seguinte, de quem que era essa galinha? Como que isso aconteceu? Porque o nosso Deus já usava o nome de Deus, profetiza. O nosso Deus, a lei dele é assim, 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 assim. Quando essa mulher está trazendo a sentença, profetiza, essa mulher está pregando para eles. Mantenham a paz. Como é que deve ser? Deveria ser. Mantenham a paz. Segundo o que vocês estão me contando, quem está errado é você. Vai, segue o seu caminho, porque o nosso Deus é assim, assim. Está pregando. Está ajudando. Essa mulher não queria o lugar de Baraque. Ela queria o que Deus tinha para ela. O que Deus tinha para ela? Vai lá trazer a sentença. Quem fazia isso? Moisés. Por isso que nós vamos ler Êxodo. Em Êxodo 18:13 diz assim, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este, que é o povo, permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés já fazia isso. E agora Deus levanta uma mulher. Tem problema, gente, Deus levantar uma mulher para fortalecer a liderança de Israel, para fortalecer a liderança de uma igreja? Não tem problema, eu não acredito que Deus se ofenda com isso. Continuando. Nós vamos falar de Jael agora, que é a segunda mulher. Jael significa cabra montês, um animal selvagem. Gente, eu pesquisei sobre esse animal selvagem. Esse animal não fica nos desertos. Ele tem uma capacidade de subir montanhas e ficar lá no alto. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não fez mulher só para ficar lá embaixo, para ficar escondida. Existe um momento que você vai crescer e vai subir, vai ficar em destaque, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor quer te usar. Mas quando Ele te usar, primeira coisa que você tem que fazer, igreja, vem para a igreja. A gente é igrejeiro, né?
a gente é igrejeiro. Eu gosto muito desse ambiente, faz 30 anos que eu estou nesse ambiente, na mesma igreja, no mesmo lugar. Por que eu gosto? Eu já vi tantas histórias. Aquela história daquela mulher encurvada sempre chamou a minha atenção. A mulher foi na sinagoga num sábado, encurvada, provavelmente com dor na coluna. A Bíblia diz que essa mulher ficou por 18 longos anos encurvada. Eu não sei como que era a autoestima dessa mulher. Eu não sei o que essa mulher via, que só via chão, só via pé, só via poeira, só via pedra. Podia ficar em casa, porque a Bíblia não diz que essa mulher, chama ela de mulher e não de menina, porque 18 anos podia falar uma jovem, mas falou uma mulher. O fato de chamar essa mulher de mulher significa que ela não nasceu com essa doença. Se ela estava com essa doença ao longo dos 18 anos. Ou seja, foi ficando com problema na coluna. E te digo mais, a mulher tinha todos os problemas para ficar em casa. Ficou? Não ficou. Foi para a igreja. E num certo sábado, quem aparece lá? Quem estava pregando na sinagoga? O próprio Jesus. E aí Jesus chama essa mulher lá do fundo, vem cá. Ele podia dar uma ordem só, ser curada aí onde você está. Deus trouxe essa mulher para o centro. Fez essa mulher olhar para Ele. Ele não quer que você ande cabisbaixa, não. Eu gosto muito desse salmo que diz, onde estás, não é salmo, é Cantares. Diz assim, onde estás, noiva amada, faz-me ouvir a sua voz é doce. Olha para cima, fala com Deus, levanta a cabeça no nome de Jesus. E aí Deus usa essa mulher, Jael, esse nome que diz que ela era um animal de capacidade para subir montanhas. Uma mulher que é conhecida como matadora de inimigos, você é uma matadora de inimigos. Você manda na sua casa, e vou te dizer mais. Era uma coragem fora do comum essas mulheres. Por quê? Estavam lidando com general, homens de guerra. Essa mulher Jael poderia ter morrido. E você vai entender por quê. Eu tenho certeza que você faria o mesmo. Ei, quando uma mulher quer um negócio, a mulher quer, hein? E olha aqui pra mim, mulher. Olha aqui pra mim. Sabe por que Deus escolheu Jael? A mulher sabia mexer com tenda, tinha os seus dons, né, da época. Eu tenho certeza que você tem os seus dons hoje. A mulher estava disposta a fazer o que era para fazer. E a mulher foi corajosa. Entra, meu Senhor. Depois nós vamos ler o texto. E essa mulher faz a diferença na nação do povo de Israel. Uma mulher. Continuando. E olha que interessante, essa mulher não estava nem inserida no povo de Israel, na tribo. Ela era da tribo oposta. Vocês vão entender por quê. Qual o interesse dessa mulher em ajudar o povo de Israel? Porque a Bíblia diz que havia paz entre os quenitas e os cananeus. Havia paz entre eles. Ou seja, o marido dela era amigo, parceiro do Sísera, do general de guerra. E por que essa mulher faz o oposto? Você vai ver. Essa mulher muda toda uma história. O que nós vamos aprender com isso agora? Presta atenção. Existe um papel diferenciado quando nós nos unimos aos nossos maridos, aos nossos líderes, em obediência a Deus, para nos fortalecermos. Quero te dizer algo no nome de Jesus. Para de perder tempo. Entre nós mesmos, que haja confusão muitas vezes. Para de perder tempo na tua casa com o que não precisa. Se fortalece com o teu marido, que no dia mau, a Bíblia fala que existem os dias maus. No dia mau a gente vai estar forte, gente. Um ora pelo outro, um ajuda o outro. E aí, olha o que acontece. Juízes 4, de 3 em diante. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler juntos. Juízes 4, de 3 em diante. Juízes 4, de 3 em diante, diz assim: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, rei de Canaã, que tinha 900 carros de ferro, ou seja, aquele exército poderosíssimo, 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. E eles clamaram ao Senhor, o povo de Israel. Débora, versículo 4, profetiza, mulher de Lapidote, liderava
Israel naquela época. 5. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Eles chegavam nela e falavam, ó, está acontecendo um problema, decide aqui para nós quem está certo e quem está errado. E essa mulher, através da orientação de Deus, Deus revelava para ela qual era a sentença, como que ela ia julgar a questão e trazia para eles. Presta atenção, ó, duas pessoas brigaram. Ah, o filho dela bateu no meu filho, mas qual é a idade do teu filho? Não, calma. A Bíblia diz, e a mulher vai trazendo a sentença. Na minha mente, essa mulher já está pregando, gente. Essa mulher vai trazendo a sentença orientada pelo Espírito Santo de Deus. 6. E mandou chamar Baraque. Quem mandou chamar Baraque, gente? Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai. Ó, gente, a estratégia de guerra, o Senhor usa uma mulher. Quero te dizer uma coisa, quando você vê uma pessoa crente de verdade, independente de ser mulher ou homem, em vez de você ficar preocupado se é mulher e você preocupado se é homem que Deus está usando, gente, vê o que a pessoa está falando. Presta atenção, acolhe essa palavra aí. Leva para Deus. Ó Deus, acabei de ouvir essa palavra, hein? Igual eu. Acabei de ouvir 4 palavras essa semana, Deus. Pega a palavra. Quem é essa pessoa que está falando? E aí vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. Deus deu a orientação para Débora, que Débora passou para Baraque. Vai e pega 10.000 homens. Qualquer homem? Era aí que você vai ver. Qualquer homem? Homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Toma contigo 10 homens. Qualquer homem? Não. Qual é a procedência? De onde vem? Quem são essas pessoas? Agora eu vou falar para os nossos dias atuais. Vem para a igreja ou qualquer motivo é motivo para não vir? Se ele instituiu a igreja, por que ele ia falar? Não, pega qualquer um, mesmo que não venha na igreja. Que isso, gente? A Bíblia diz, o salmista fala, melhor está nos átrios do Senhor. Venha para a igreja, no nome de Jesus. Lembra que a mulher encurvada podia ser curada lá na casa dela, mas ela foi curada dentro da igreja. Isso deveria chamar a nossa atenção. Eu não posso vir para a igreja só quando eu tenho que tocar, ou só quando eu vou cantar, ou só quando eu vou pregar. Está entendendo? Ou só quando eu preciso. Vocês esquecem que o Instagram, ele denuncia vocês. O Facebook denuncia todo mundo, gente. Vem para a igreja no nome de Jesus, amém? Continuando. Ela manda chamar um general, olha, uma mulher estrategista. Ela é alistada pelo general Baraque. Presta atenção, vamos ler o versículo 7. E atrairei para ti o rio de Quizon, o ribeiro de Quizon, a Sísera, o capitão do exército de Jabim. Acabamos de falar que Jabim tinha 900 carros de ferro. Era um exército poderoso. Atrairei para vocês esse povo poderoso. Presta atenção. Parece que Deus está colocando eles numa emboscada. A gente vai se dar mal. Vai trazer aquele povo cheio desses carros de ferro. Um trem caro. Um trem só quem tem dinheiro. Só quem tem um exército poderoso que possui. Você vai atrair. Deus vai atrair esse povo para nós. Lá naquele local. Presta atenção. Com os seus carros. E com a sua multidão, eu o darei na sua mão. Quem é a sua multidão? Aquela multidão que Deus mandou levar. Os filhos de Naftali. E os outros filhos, os 10.000 homens. Você vai pegar a sua multidão de 10.000 homens que eu falei, não são outros. O que eu falei. Eu vou atraí-los vocês até lá. E neste local vou dar a batalha para vocês. Gente, mas olha que interessante, vou dar a vitória para vocês. Se Deus já ia dar a vitória, porque já não deu a vitória sem lutar, gente. Eu fico pensando lá em casa. Mas já não ia dar a vitória, gente. Por que já não deu essa vitória sem todo esse trupé aí? Deus nunca vai nos livrar da batalha. Nunca. Existe a parte de Deus, existe a nossa parte.
Como que Deus vai mostrar que ele é o Todo-Poderoso se ele não entrar com uma intervenção no meio de uma batalha? Como que ele vai mostrar para nós? Como que a gente vai ver com os nossos próprios olhos? Quando eu vejo a vitória lá nos Estados Unidos, essa é a prova viva, real, de que Deus faz, de que Deus ouve, de que ele realiza sonhos. Poderia fazer aqui a faculdade aqui no Brasil, ou vou fazer lá. Eu vou fazer lá, porque eu mando. Ou seja, Deus poderia livrar todo esse povo, essa gente, esses 10 mil homens, o povo lá, o general de Jabim, todo esse rei, esse povo, poderia livrar dessa bagunça toda, dessa guerra, que com certeza muitos se machucaram, mas ele não livrou. Ele disse, estou com vocês, vou dar a vitória, mas vocês vão lutar. Vocês vão para a guerra. E olha só, Baraque, ele tinha muitos motivos para ver o seu opressor Jabim, rei dos cananeus, sendo derrotado. Por quê? Porque o seu povo, o povo de Israel, sofria há 20 anos. Eu não estou lendo agora o versículo, viu? Sofria há 20 anos. E quem era esse Baraque? Um homem militar, um homem de guerra, um general de guerra. Ele foi convocado por Deus para liderar a tribo norte de Israel. Mas ele é convocado para uma estratégia por quem? Através de uma mulher. Gente, não desperdiça, não. Uma vez eu estava, na van, tomando um café com meu marido. Deus falou no meu ouvido, fala para ele que ele vai para os Estados Unidos. Eu olhei para o Márcio e falei, Deus acabou de falar comigo, você vai para os Estados Unidos. Aí ele virou para mim e falou assim, ele falou com que dinheiro que eu vou? Eu falei, não, essa parte não. O que você pode fazer hoje? Tirar o passaporte. Pois tirou o passaporte. E nós continuamos orando nesse sentido. Não demorou muito, ele foi convidado para ir aos Estados Unidos tomar posse, porque ele é o representante nacional da IC, da International Commission. Só que se ele não tivesse tirado o passaporte, presta atenção, não daria tempo dele ir. Ouça o recado de Deus. Não importa se é uma mulher, se é um homem, quem te trouxe a revelação? Quem te trouxe? Foi Deus? Confirma. Deus não tem problema com confirmação. Ele não se sentiu ofendido quando Gideão falou, Deus, se o Senhor é o Senhor mesmo, que nesta noite esse pano aqui, essa pele de animal, amanheça molhado. Amanheceu molhado. Deus, se é o Senhor mesmo, que essa pele amanheça em volta molhado. E amanheceu. Deus não se ofende com isso. Ele só se ofende quando a gente fala assim, ai, nem é verdade isso, ai, deixa isso pra lá, de onde saiu essa conversinha? Ai, quem é esse povo? Quem é essa pessoa na fila do pão? E perde de ser usado pelo Senhor. E olha só, vamos continuar. No versículo, eu pulei um versículo, vou voltar ali. Versículo 8 de Juízes 4, diz assim, então lhe disse Baraque, se fores comigo, ele já viu que a mulher é crente, gente. Já viu que a mulher é usada por Deus. Ele não queria nem saber se era mulher, ele queria saber o que Deus estava falando. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for para uma guerra, se você está vendo uma pessoa crente, leva ela com você. Você está vendo que a pessoa está orando por você, está dando certo, a coisa está fluindo. Presta atenção, anda com essa pessoa. Aí Baraque, que não era bobo nem nada, falou assim, se você for comigo, eu vou. Porém, se você não for, eu não irei. Quer dizer, ele estava dizendo assim, em outras palavras, se essa mulher é crente, Deus está falando tudo isso para a mulher, está mandando eu pegar 10 mil homens, da família de tal, da descendência de tal, se ela vai comigo, eu me sinto seguro, porque, gente, vamos combinar, há 20 anos, Baraque estava vendo o povo de Israel sofrer, sendo oprimido nas mãos do rei Jabim. Só que num certo momento, o povo clamou a Deus, e Deus veio. Deus poderia falar, Débora, vai você sozinha, menina, já chama aí os 10 mil homens, vai você sozinha, já vou dar vitória mesmo. Mas Deus não excluiu a liderança dele, que é Baraque. Ele não tirou Baraque da história. Eu vou tirar o pastor Márcio, fica só a Margarete. Não, senhora, não é para tirar. Ele é o pastor da igreja. Eu sou, como que a Bíblia diz que nós somos as mulheres? Auxiliadora. Estou aqui para ajudar. Claro que nós mulheres gostamos muito de falar,
Faz mais coisa, faz assim, faz assim. Não é? Enfim. E aí, Deus não tira Baraque da história, mas Baraque também não quer sair da história, e Baraque aceita isso. Se você for, eu vou com vocês. Mas se você não for, eu não vou não. Sabe por quê, gente? Era muita gente. Era muita gente. Ele sabia do que esse povo era capaz de fazer. Ele estava vendo a opressão. Ele estava assistindo e sentindo a opressão. E no versículo 9, Débora disse, certamente irei com você. Claro, gente, que essa mulher iria. Se Deus está no negócio, claro que eu vou com você, Baraque. Eu vou contigo. Porém, não será para a tua honra a jornada desse empreendimento. Nem para a honra dela foi. Você vai ver. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera, que é o general de guerra do rei Jabim. Presta atenção. E Débora se levantou e partiu com Baraque com Guedes. Para Guedes. Presta atenção. Quando alguém vier trazer algum recado de Deus para você, para você fazer tal coisa, vamos junto. Ué, se o recado é de Deus, você está junto? Nada mais importante que você esteja junto. E aí a Bíblia diz que a mulher se levantou, porque ela sabia aquilo que ela estava falando. De onde vinha? Não vinha da mente dela, mas da mente de Deus. E aí eles foram. É interessante que muitos estudiosos dizem que Baraque era como se fosse um secretário de Débora. De jeito nenhum. E nem Débora fala isso no cântico dela. Ela poderia falar, e levantou-se uma profetisa, e levantou-se uma general em guerra, e levantou-se uma estrategista. Ela poderia falar, no meio de um tempo que eu nem sou cantada, mas ela não disse isso. Ela disse, e levantou-se uma mãe em Israel. Porque naquele tempo, tudo quanto é luta, guerra que tinha, quando eles tinham vitória, eles faziam prosa, música, e era imediatamente depois da guerra. Ou seja, adoravam a Deus. Por que tudo isso aconteceu? Nós vamos lá no início da história agora, Juízes 4:1. Por que tudo isso aconteceu? Todo esse problema aconteceu. Sempre é assim. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude foi o segundo juiz, um homem levantado por Deus, provavelmente também orava pelo povo, trazia recado de Deus para o povo. O homem morre, o povo cai e volta a fazer. Por isso que no versículo 1 a Bíblia diz, lá em Juízes 4:1, e tornaram a fazer. Versículo 2, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era comandante do seu exército. E no versículo 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Ou seja, por que eles têm sempre fala sobre esses carros de ferro? Porque isso mostrava a potência do exército. E por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. E aí Deus entra em ação, porque clamaram ao Senhor. Aqui a gente já poderia até fazer uma outra pregação. Por quando Deus age. Deus não, é interessante que ele não fica assim, também, eu falei para vocês parar, gente. Olha aí, eles fizeram o que não era para fazer. Mas a partir do momento que eles clamaram a Deus, Deus entra com uma intervenção. E levanta alguém, algum libertador, algum profeta dele, como ele levantou Moisés, como ele levantou Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, e agora levanta Débora. Porque ele já tinha levantado Eude. Eude morre, caiu de novo. E aí Deus entra em ação. Através de Débora, Deus convoca Baraque e ele ordena um plano que era para separar 10 mil homens, que era para ir em qualquer lugar. Não, no Monte Tabor. Deus prepara tudo. Quantos, de onde, quando é e onde é. Débora, a gente observa que tem intimidade com o Senhor. E Baraque, um homem inteligente, ao meu ver, ele se recusa a ir, se Débora não for com ele. Olha a importância da mulher, o valor de uma mulher num tempo de matança. Esse povo que está falando que mulher não deve pregar, não deve estar lendo a Bíblia, não, gente. Olha só. Aí entra outra mulher em Juízes 4:17, desce aí.
Juízes 4:17. A gente já está encerrando. Estamos indo para o final. Diz assim: porém Sísera fugiu a pé. Quem é Sísera mesmo, gente? General de guerra do rei Jabim, que humilhou severamente o povo de Israel. Esse era o general. E Deus já estava acabando com tudo ao fio da espada. Presta atenção. E aí, Sísera foge a pé. Cadê os 900 carros, gente, de ferro? Fugindo a pé, né? Sabe por que eu aprendo com isso? Quando eu não estou com Deus, todo o meu recurso, seja ele financeiro ou não serve para nada. Cadê os 900 carros aqui? O homem fugindo a pé. E aí, Jael, mulher de Eber, ou seja, casada, tinha família. Mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Ou seja, por que esse general foi até essa tenda de Jael? Por quê? Porque ele era amigo de Eber. Havia paz entre eles. Mas, gente, por que essa mulher então matou? Você vai ver. Olha que interessante. Essa mulher fala assim: entra, meu senhor. Ei, mas a mulher, quando ela dá para ser sábia, gente. Sunamita falou assim para o marido dela: tem um profeta aqui na cidade, vamos receber este homem? Que era o profeta Eliseu. Vamos receber este homem? Sim, fizeram um quarto para ele. Quando essa mulher mais precisou, quem foi orar pelo filho dela que tinha morrido? O profeta. Agora essa mulher chama para dentro da casa dela o inimigo de uma nação. Entra, meu senhor. Ou seja, tinha uma estratégia também. Agora, presta atenção. Agora, não entendo, a Bíblia não deixou assim para nós, talvez não tivesse necessidade, claro, por que Eber fez uma associação com Sísera? Ai, que associação ruim. Cuidado com quem você faz associação, gente. No meio da guerra, contra o povo, e essa mulher não era da tribo de Israel. Presta atenção com uma pessoa quando tem sabedoria. Vocês estão entendendo? Olha só. Versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, esse general a pé, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda. Não temas. Ó, o plano, parece que eu estou vendo. Entra, senhor meu, entra aqui na tenda. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. A mulher estava lá fora. Ela viu o homem no meio de uma... Estava acontecendo guerra, gente. Entra aqui, meu senhor. E ele entrou. Aí quando ele entrou, presta atenção. Então ele disse para ela, dona da casa, presta atenção. Então ele disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite. Outra inteligência. Quando nosso filho está chorando, as mulheres sabem disso. O que a gente faz com os nossos filhos, Ludmila? Um TT. Sonífero. Deu leite para o homem. Pediu água? Estratégia, inteligência. Quem manda na tua casa não é o inimigo, não, é você. Aí deu água para o homem e deu uma cobertinha. Agora, uma criança que toma um leite quentinho e põe uma coberta, o que acontece com ela? Dorme. E foi o que aconteceu com o general de guerra. Dormiu, presta atenção. E, versículo 19. Então ele disse: dá-me de beber um pouco d'água, já li esse. E abriu um leite, tal. 20. E ele lhe disse mais: fica aí na porta da tua tenda. E há de ser que, se alguém te perguntar de mim, se eu estou aqui, se alguém perguntar se há alguém, você vai responder que não. Aí o homem mandando a mulher mentir? Na casa da mulher, dando ordem para a mulher. Quem manda na tua casa é você. As tuas visitas não tem que dar ordem, não. Eu estava de saída para o culto. Então eu vim jantar, vamos fazer o seguinte, vamos para o culto junto, na volta a gente janta tudo junto. Mas o que a gente escuta? Estava vindo para o culto, para o evento da igreja, recebi visita. Ué, veio na hora errada, eu ia adorar meu Deus, vai para a igreja com todo mundo. E aí, continuando, essa mulher mandando ela mentir, ela mente? De jeito nenhum. 21, então Jael, mulher de Eber, sempre Deus lembra a gente, casada, tinha família. Mulher de Eber,
tomou uma estaca da tenda, porque naquela época as mulheres tinham essa habilidade, né, de montar tenda, mexia com estaca, enfim. Tomou uma estaca da tenda, da própria tenda, da casa dela. Olha só. E lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou na fonte, de sorte que penetrou na terra. Que tamanho que era essa estaca, que passou toda a cabeça do homem, entrou na terra. E que certeiro que foi esse martelo, gente. Essa mulher poderia ter morrido. A gente está falando do general de guerra, Sísera, um homem violento. Mas fez o que era para fazer. Atraiu o inimigo para dentro da casa dela e pôs ordem na bagunça. Sunamita atraiu um homem de Deus para dentro da casa dela, foi abençoada. As duas foram abençoadas. E olha o que aconteceu. Éber é descendente de Jetro. Jetro é sogro de Moisés e sacerdote e também adorava a Deus. Pode ser que a ação de Jael seja fruto dessa antiga amizade desses dois povos. Eu sei que no passado esse povo aí, eu vejo tudo acontecer. Olha Joel, estou parafraseando. Mas eu sei que esse Deus, no passado, Jetro, que era sogro de Moisés, e foi falando toda e perceber por que essa mulher ficou a favor do povo de Israel. Por quê? Porque Éber, que é o marido dela, descendente de Jetro, que é sogro de Moisés, também sacerdote, cultuava a Deus. E pode ser que essa ação de Jael seja fruto dessa antiga amizade entre os dois povos. Não foi à toa que essa mulher falou assim, eu sei de onde, qual é o teu time? O meu time é lá de trás. Meu marido era assim, com o povo lá de trás. E agora está tendo assim com esse povo. Esse povo é o errado. A mulher já pôs ordem na bagunça. E quantas vezes você orou na porta central, mulher, para que não entrasse nenhuma associação errada dentro da sua casa? Ore para que não entre nenhuma associação errada dentro da sua casa. E para fechar, e para encerrar, eu falei bastante das mulheres, mas esse culto é para os homens também, viu, gente? Mas eu só queria lembrar do valor de uma mulher, porque a Bíblia diz em Marcos 16:15, diz assim, ó, ide por todo mundo. Ide, não falou só um ou outro, todos, a igreja, a grande comissão, nós, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Para todos fazerem. Aonde você estiver, seja debaixo de uma palmeira, seja no seu cabeleireiro, seja na sua clínica, né, Morgana? Seja onde você estiver, seja Débora, pregue. As pessoas hoje precisam ouvir do Senhor. Os consultórios hoje estão lotados. Lembra que eu falei que muitas mulheres estão com diabetes, estão indo para a hemodiálise, porque tudo começou no emocional. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesta noite, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós podemos sim nos unir aos nossos maridos, fortalecer essa união de Deus e vencer os nossos inimigos. Eu tenho certeza que um homem que é firmado na rocha com a esposa dele, Deus vai honrar. Eu tenho certeza disso. Você não precisa, homem que está me vendo agora, me assistindo, pegar outra mulher lá fora. Viu? Não coloque pessoas no seu time. Já tem o seu time preparado por Deus. Deixe Deus te usar com o seu time dentro da sua casa. Senhor, eu coloco em suas mãos nesta noite tudo que nós ouvimos e que o seu Santo Espírito continue trabalhando em nós, nas nossas mentes, na mente dos nossos maridos. Que nós possamos, em nome de Jesus, a cada dia mais nos fortalecermos em união, para que juntos possamos eliminar desta terra os nossos inimigos. Sejam eles carnais, sejam eles espirituais. Porque nós sabemos que muitas associações não são bênção para dentro da nossa casa. Nos dê sabedoria, tanto para as mulheres quanto para os homens. Que possamos, em nome de Jesus, ter sempre uma palavra vinda do alto, de pessoas que buscam ao Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, um encorajar o outro
como Débora encorajou, incentivou Baraque. Que possamos ter estratégias de guerra, como o Senhor disse para Jael, que essa mulher atraiu o inimigo para dentro da tenda dela e pôs, ó Deus, através de uma mulher, como o Senhor usou Débora lá no início, pois será na mão de uma mulher. Mas porque o Senhor quis, não porque a mulher é mais importante que o homem, mas o Senhor nos mostra nessa noite que nós podemos sim e devemos sim andar em unidade, marido, mulher, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Abençoe essas mulheres, ó Deus. Nós ouvimos o tempo todo nesta noite, casada com o Eber, casada com o marido, casada com o Keneu. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos honrar os nossos maridos. O Senhor não vai revogar os seus princípios. E um deles é honrar marido, é respeitar marido. Se assim não fosse, o Senhor não teria colocado na sua palavra. Em nome de Jesus, se existe nesta noite alguma mulher que precisa encorajar o seu marido no ministério, fale com ela, Deus. Dê coragem para ela e dê as palavras certas. E se existe algum homem nesta noite que precisa ser incentivado para fazer uma cirurgia, para buscar uma outra opinião de médico, faça nesta noite, Senhor. Sabemos que tudo nessa terra vai passar, só não passará a sua presença, a tua palavra. Cuida desta igreja, que nós possamos todos os dias caminhar segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Nos dê estratégias de guerra. Ó Deus, como Débora no início de uma guerra, essa mulher foi usada, ou como Jael, que foi usada durante uma guerra. Mas que possamos ter sabedoria no nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém.